Fala, soldados e soldadas, seja bem-vindo a mais um vídeo, bem-vinda. Bom, esse vídeo aqui tem o intuito principal de falar sobre a verdade chocante do jejum intermitente. E eu não quero que você faça jejum intermitente antes de assistir esse vídeo até o final. Como você sabe, você não precisa se inscrever nesse vídeo, tá? Você não precisa se inscrever nesse canal. A única coisa que você precisa é ter uma garrafinha de água ou um copo de água. Por quê? Toda vez que eu parar para beber, você vai beber água junto comigo. André, mas por que isso? Porque esse é o único canal no YouTube do mundo que você já sai com resultado. No mínimo, você já vai sair mais hidratado. Tá bom? Então vamos começar? Dá um gole de água. Bom, um like se você quiser pode dar, tá? Vamos lá. Bom, a verdade chocante sobre o jejum intermitente. Bom, primeira coisa é você entender que jejum nunca foi dieta, é um estilo de vida. Vem muito da origem religiosa, né? Mas enfim, o jejum intermitente, ele é muito estudado. Então não é uma dieta porque você não tem que calcular macronutrientes, calorias, né? É mais voltado para períodos, né? E a gente vai falar sobre isso na restrição aí calórica ou restrição alimentar que seja. Tá bom? Eu separei uma colinha aqui com as dúvidas maiores que vocês têm sobre jejum, então às vezes eu vou olhar para cá, mas não estou perdendo foco em vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa é vocês entenderem então que jejum não é dieta, é um estilo de vida. Tá, o que o jejum, tá, vai fazer no seu organismo? É isso que eu quero explicar para vocês primeiramente, mas eu também quero explicar os tipos de jejum mais comuns. Nós temos o jejum, que é basicamente que você vai ficar ali 16 horas sem comer nada, né? Então a gente tem ali, ó, 16/8, ou seja, você faz 16 horas sem comer nada e 8 horas alimentando, tá? Nós temos o jejum 18/6, que é basicamente 18 horas sem comer nada e 6 horas se alimentando. Esses são os mais comuns que você vai ver as pessoas fazendo talvez todos os dias. E nós temos o on meal a day, que seria basicamente o jejum onde a pessoa fica o dia inteiro sem comer nada ou faz uma refeição no dia, tá? Bom, e André, tá, e quais são os benefícios do jejum no quesito emagrecimento? Realmente funciona? O jejum realmente ajuda a emagrecer? O que eu quero te explicar é que os estudos mostram, por exemplo, André, eu vou treinar em jejum. Então quer dizer que treinar em jejum vai fazer eu queimar mais gordura? Isso é um primeiro mito que você tem que entender. Treinar em jejum não faz você queimar mais gordura. Porém, eu recomendo você fazer treino em jejum. André, por quê? Porque se o seu objetivo é emagrecimento, você precisa, lembra, melhorar a resposta à insulina, que é um hormônio altamente anabólico. Lembra, não tem como você queimar gordura se a sua insulina estiver alta. Você precisa achatar a sua curva de insulina, ou seja, achatar a sua curva também glicêmica, que é de glicose circulante. Quando nós começamos a fazer o cardio em jejum pela manhã, nós temos algumas respostas interessantes. Por exemplo, a captação de glicose, do açúcar no seu sangue ao longo do dia, aumenta. Melhora também a resposta, a sensibilidade à ação ao hormônio insulina. Interessante que se você, por exemplo, faz um cardio em jejum, né, que é um cardio liso de baixa intensidade, você vai ter essa captação de gordura, de glicose e melhora de resposta à insulina. Mas o interessante também é que você vai ter que fazer a força, lembra? Que o melhor treino para queimar gordura é o treino híbrido, que é cardio e força. Bom, como você vai ter que fazer a força, você vai ter que fazer em outro turno. E aí você tem um treino intermitente, que são 2 treinos, né? Aí, ou melhor, 2 momentos de queima de gordura. Então, sim, o jejum intermitente ajuda a emagrecer e não é obrigatório para você que quer queimar gordura, tá? Você consegue queimar gordura sem fazer o jejum intermitente, ou melhor, treinar em jejum, tá? E já pega sua garrafa de água e bebe junto comigo. Toda vez que eu parar, às vezes é automático, né? Às vezes eu paro aqui e nem falo com vocês. Mas esse vídeo aqui vai fazer você se hidratar corretamente, pelo menos hoje. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu separar outra dúvida aqui muito importante. O que acontece biologicamente quando a gente faz jejum intermitente, tá? Primeira coisa que vai acontecer é a melhora da insulina. Então a sua insulina, se estiver alta, se você tiver resistência à insulina, você vai ter uma melhora dessa insulina. E lembra, você tendo automaticamente a melhora à insulina, você automaticamente começa a queimar mais gordura, tá? Outro ponto que eu gosto muito é a autofagia. A autofagia é a renovação celular. Imagina que o nosso corpo ele passa por reparos, né? Imagina que a cobra ela tem que descamar e ter uma nova pele ali, né? Para ela basicamente ter ali um novo aspecto mais saudável. Então ela passa por essa renovação de pele. E nós também temos isso quando a gente faz o jejum, não só da pele, tá? Mas de todas as células.
principalmente células que poderiam ser inflamatórias. Então, sim, fazer o jejum intermitente ajuda, melhora a autofagia, que é a renovação da sua célula. Beleza? Outro ponto aqui também, tá? É que o corpo começa a usar a sua gordura como fonte de energia. Então imagina que antes o seu corpo talvez não usaria como fonte de energia a gordura, mas como você está em jejum, ou seja, período de déficit calórico, sem restrição, sem glicose na corrente sanguínea, seu corpo vai ter que pegar essa energia de algum lugar. E adivinha de onde ele vai pegar? Ele vai pegar, o seu corpo vai pegar essa energia do reservatório, né? Ou melhor, dos reservatórios que você tem. E quais são os seus reservatórios? Isso mesmo, a gordura. É como se fosse um posto de combustível. Pô, o carro entrou no vermelho, onde você vai parar? No primeiro posto. O primeiro posto que seu corpo vê de gordura, ele vai pegar como fonte de energia, tá? Beba água, vem comigo. Ah, André, mas eu já sei, eu quero treinar, eu quero fazer um treino em dieta. O que eu tenho que fazer? Eu quero que você me ajude. Clica no link aqui da descrição e vem com a gente, tá? Que é a avaliação estratégica. Bom, vamos lá. Então, outra coisa também é que há um aumento do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, quando você faz um jejum intermitente, o GH vai aumentar e esse GH ele é responsável pela preservação, não só o aumento do músculo, mas também por ser um hormônio que é preservativo. Essa palavra é engraçada, né? Mas é um hormônio que vai estimular, o efeito anticatabólico, tá? Vai evitar o catabolismo. André, o que é catabolismo? É a perda de massa muscular. Então pensa, você está em déficit calórico porque você quer queimar gordura, está treinando. O que acontece? Você tem que preservar a massa. E o que você vai fazer para preservar essa massa? Exatamente o que você está imaginando. Você vai fazer o jejum intermitente porque ele vai melhorar a expressão do GH, que vai segurar mais sua massa muscular. Ah, André, tem outros mecanismos? Tem, por exemplo, eu já vou falar, comer proteína. O BCA também é muito bom, que é os aminoácidos, tá? Bom, tá. E quais são os maiores erros que destroem os seus resultados no jejum? Essa é uma dúvida importante. Bom, primeiro erro é você achar que pode comer qualquer coisa no período da alimentação. Bom, lembra do 18 horas sem comer e 6 horas se alimentando, por exemplo? Pois é, essas 6 horas se alimentando, o que as pessoas pensam? Bom, se eu estou em jejum, quando eu for comer, eu posso comer o que eu quiser. E qual que é o problema disso? É que a gente esquece de olhar o índice glicêmico das refeições da alimentação e olhamos só para a caloria. E qual que é o perigo disso? Vamos supor que você vai olhar para a caloria e você esquece do índice glicêmico. André, o que é índice glicêmico? É a velocidade no qual o alimento que eu consumo se transforma em glicose na minha corrente sanguínea. Quando você não olha para o índice glicêmico, você vai ter um pico de glicose, só que olha qual que é o problema. Quando você fica horas sem comer, por exemplo, 18 horas, o seu corpo entra em um estado de alerta, tá? É um estresse, a gente chama isso de alostase, quebra o equilíbrio. Porque seu corpo está acostumado a comer toda hora, né? Ou buscar comida toda hora. Quando você não come, esse horário sem comer cria um estresse e aciona um botão metabólico, digamos assim, que é a lipogênese. O que é a lipogênese? É a síntese de gordura, o acúmulo de gordura. Então você fica mais sensível a estocar energia como um mecanismo de defesa. Sua lipogênese aumenta. Agora vem comigo. Você ficou 18 horas sem comer, seu estado de alerta está aumentado, seu corpo está esperando o que for para estocar como energia, porque ele vai ficar com medo de você não mandar comida de novo, ou seja, estocar como gordura. E aí você vai ficar 18 horas sem comer e come uma pizza. Ou não, você vai e come um hambúrguer. Você vai e come batata, vai comer bolacha com manteiga e pão e café e açúcar. O que vai acontecer com sua glicemia? Vai lá para a lua. O que adiantou? Nada. E pior, como você ficou muito tempo sem comer e você comeu esses alimentos com alto índice glicêmicos, processados, refinados, industrializados, cheios de açúcar, o que vai acontecer? Sua glicemia vai subir muito mais do que o normal, porque ele estava em estado de jejum. Olha que BO. E aí você acumula tipo 2, 3 vezes mais gordura do que acumularia se você não tivesse em jejum. Então escolha bem os alimentos. André, quais são os melhores alimentos? Com índice glicêmico médio ou uma refeição, um composto de refeição que tenha proteína, tenha fibra,
tenha carboidrato complexo, tá? Junto. E sim, e aí se você colocar um carboidrato simples, por exemplo, um pão junto com um ovo, não vai subir tanto sua glicemia, porque tem um contexto alimentar. Lembra do Romeu e Julieta? Sempre juntar uma fonte de carboidrato simples, o pão, por exemplo, com uma proteína ou uma fonte de uma fonte de fibra. Então, por exemplo, pão e ovo, tá? Isso achata a curva glicêmica. Pega o copo com água aí, vamos beber? Ai, André, eu quero uma dieta com você, eu quero ser avaliado por você, eu quero um treino com você. Clica no link da descrição aqui, vem com a gente. Olha só. Tá. O que você vai priorizar então? Separei aqui pra vocês. André, entendi. Tô aqui em 18 horas em jejum. E agora eu vou comer. O que eu como? Cara, prioriza proteína. Prioriza gordura boa, tipo abacate, enfim. Prioriza fibra. Prioriza carboidrato complexo. André, quais são os carboidratos complexos? Os que vêm da natureza. Batata doce, algumas frutas. Por exemplo, o abacate é rico em gordura boa, né? Também. Mas tem que ter um contexto. Então, por exemplo, você pega uma fruta e junta com whey. Opa, proteína, carboidrato. Ou uma refeição, uma salada verde, rico em fibra, com arroz, pode ser integral ou não, mas com frango ou uma carne. Achata a curva glicêmica. Então, mas priorize proteína. E por que proteína também? Para você evitar o efeito catabólico. Lembra? Que é a degradação da massa muscular. E claro, também você vai estimular o ganho de massa muscular e saciedade, porque a proteína dá muita saciedade, tá? E aqui, evitar exageros em carboidratos ruins e complexos, tá bom? Erro 2. Beber café ou chá errado. Por exemplo, tomar café com leite. Você pode tomar café sem açúcar? Pode, não vai quebrar o jejum metabólico, mas você vai lá e quer tomar um café com açúcar. Ou então um café com leite, quebrou o jejum. Ah, um chá com leite, sei lá, um chá com uma fruta, quebrou o jejum. Tá? É ideal você adicionar aí, né, o que você deve fazer. Ou chá puro, ou café puro, ou uma água com limão sem açúcar. Tá? Pode ajudar também, em que isso não quebra o jejum, tá? Não quebra o jejum metabólico. Terceiro erro, treinar de qualquer maneira, principalmente treinar intenso. Quando você está em jejum, você está propício ao quê? O catabolismo, que é a perda de massa muscular. Se você vai treinar de qualquer maneira, por exemplo, André, vou fazer um treinão híbrido aqui, força, cardio, HIIT, tal, e cara, isso vai fazer o seu corpo entrar em um modo de catabolismo, que é a perda de massa muscular. E perder massa muscular é um grande prejuízo. Por quê? Lembra que a massa muscular que preserva o nosso metabolismo, lembra? A taxa metabólica basal, o seu corpo gasta mais energia parado quando você tem mais músculo. E não só isso, evita flacidez, excesso de pele e evita que você reganhe tudo lá na frente de novo. Então, não treine muito pesado quando você estiver em períodos de jejuns, principalmente 18 horas, tá? Eu costumo muito fazer o período de 12 horas, que é mais leve, mas é um jejum e serve, né? Por exemplo, a última refeição às 12, a primeira às 8 da noite, a primeira às 9 da manhã, exemplo, tá? Agora, quando você faz mais de 14, 15, 16, 18 horas, cuidado com os treinamentos que você vai fazer. Ah, vou fazer um cardio, então vai fazer intenso, um HIIT. Você vai desmaiar, vai ter uma hipoglicemia. Então, toma cuidado, tá bom? Muito importante. Se for fazer, faz um treino cardio liso, que é o que, André? Baixa intensidade. Vem beber água comigo. O que é baixa intensidade no cardio, André? Imagina numa nota de 0 a 10 de esforço, uma escala. De 0 a 10, nota 6, 7 de percepção de esforço. Por exemplo, você está fazendo cardio. Aí você se pergunta, não, de 0 a 10, se não quiser é parar, 10 é quase morrendo. De 0 a 10, qual a sensação que eu tenho que de esforço? Ah, é 6, 7, tá ótimo. Passou disso, já é muito, tá? Então, prefira cardios leves, que queimam gordura lisa ali. 60 a 70% da frequência cardíaca ou nota 6, 7, tá? O jejum intermitente funciona para todo mundo? Não. Se você é diabético, não funciona para você, que você pode ter uma hipoglicemia. Se você, por exemplo, eu não recomendo, tá, diabético, fazer treino em jejum, tá? Você pode fazer o jejum intermitente, pode, mas não treinar em jejum, tá? Você que quer ganhar massa muscular, não recomendo fazer jejum intermitente, tem sentido. Né? Pessoas com histórico de compulsão alimentar. Por que, André, quem tem compulsão alimentar não pode fazer jejum intermitente? Porque nós temos um mecanismo chamado hipoglicemia reativa. Lembra, se você fica muito tempo em jejum, o que você comer, independente do que for, vai gerar um pico de glicose. Só que se você ficou muito tempo em jejum, seu corpo está em estresse, então o que você come tem um pico um pouco maior. E tudo que sobe muito tem que descer muito. E sua glicose estava no basal. Aí você fica 18 horas em jejum. Você come, por exemplo, uma salada de fruta. Pô, sua glicose sobe muito, cai muito. Esse cai muito, cai além do basal.
seu corpo vai querer restabelecer o equilíbrio de novo. Isso aqui é hipoglicemia reativa. E aí vai gerar uma compulsão alimentar porque seu corpo ficou tanto tempo sem comer, você comeu muito carboidrato simples, só fruta, sem nada, ou um pão com manteiga, gerou um pico, caiu muito, porque tudo que sobe cai, e essa queda gera uma compulsão, uma vontade de restabelecer o equilíbrio. E aí é por isso que você sente uma fome exagerada, uma fome que você não sabe de onde vem, principalmente por doce ou carboidrato, né? Aquele alimento específico. Não é isso? Então, cuidado, tá? Então, se você sente muita tontura também ou fadiga, não é interessante. Vamos beber água. Hoje eu tô com sede, nossa senhora. Quem pode fazer o jejum? Quem quer secar a barriga, quem quer emagrecer, pessoas que têm resistência à insulina ou pré-diabéticos, tá? É muita recomendação, ou seja, você que tem uma pochetinha até falso magro. Então, assim, o que eu quero chegar aqui na conclusão hoje? Que, cara, o jejum intermitente, eu costumo fazer 12 horas, pra mim já é o suficiente, tá ótimo, é o que eu mais recomendo, que é comum, você fazer a última refeição às 8 da noite, a primeira às 8 da manhã, maravilha. E não recomendo comer tarde mais do que 8 horas da noite, geralmente, tá? Mas, eu sei que você precisa de um treino, um programa de dieta específico pra você. Então, eu vou fazer o seguinte, clica no link aqui embaixo, da avaliação estratégica, a gente vai avaliar o seu caso e te direcionar para o melhor programa pra você, tá? Clica aqui, agenda sua consulta e você não precisa se inscrever nesse vídeo, mas eu quero saber o que você achou. Se você quiser comentar, comenta aí. E claro, vamos beber essa água? Lembra, isso tudo não é mágica, é ciência e eu quero te ver no próximo vídeo. Então tamo junto e até o próximo. Na Guerra é Pior, espero que você tenha gostado. Valeu, feliz é quem busca. E é isso, valeu.